Vamos lá, um abraço, um abração para você que está do outro lado aí. Estamos trazendo para vocês muitas informações, grandes convidados. Esse é o programa Sem Cortes, aqui no portal do Bahia Notícias, no YouTube. Esse portal tão bacana, tão jornalístico, trazendo muitas informações atuais e com credibilidade, com grandes profissionais. Agradecer aqui a Ricardo Luzbon, agradecer a Rebeca e toda a equipe que faz parte do Bahia Notícias. Aqui no áudio na técnica, hoje conosco, nosso querido Tito, nos dando esse maravilhoso suporte, com grande qualidade nas imagens e também no áudio. Para você, seja bem-vindo. Queria agradecer aos nossos parceiros, aqueles apoiadores, né? A Clínica Viterbo, Saúde e Bem-Estar. Agradecer também ao Gran Hotel Estela Maris, o melhor resort urbano de Salvador. Ô, estrutura bacana, viu? Faça a sua reserva. A Clínica Mais Cabelo, Terapia e Transplante Capilar. Também a NUB, que é o Núcleo de Urologia da Bahia, a sua clínica no Hospital da Bahia, Dr. Ivan Carilho Pinto Filho, Urologia, né? NUB. E também agradecer aqui ao Bahia Notícias. Já falei, Clínica Viterbo, Mais Cabelo, quase o copo cai. Gran Hotel Estela Maris e a Clínica de Urologia da Bahia. Pessoal, nosso convidado está aqui na área conosco, um assunto que é de muito interesse, que é seu interesse, que é nosso. Ele vai falar de inteligência artificial, a relação de empregabilidade, de desemprego, a relação de profissão, de educação, com o doutor, meu querido amigo Marcelo Chamusca, ele que é professor universitário e diretor-geral da Escola Baiana de Comunicação. Bem-vindo, Marcelão. Obrigado, meu amigo. Tudo bem, velho, com você? Muito obrigado pelo convite. Prazer enorme, né, estar aqui contigo. Te acompanho sempre, né? E agora estou tendo essa oportunidade de estar aqui em sua frente. Primeira oportunidade. A gente já tentou algumas vezes, mas a agenda do cara aí, você já sabe, né? Professor, tem a universidade, a Faculdade Baiana de Direito, a Baiana de Comunicação, aqui na Praça Ana Lúcia Magalhães. Meu querido Marcelo Chamusca, um assunto de muito interesse das pessoas que estão do outro lado aí. Inclusive, aconteceu alguns dias atrás esse evento político, BRICS, né? Sim. De muitos países, são 7, 8 países, né? Junto com o Brasil, no Rio de Janeiro. E um dos assuntos foi a inteligência artificial. De que forma vai ajudar e não vai ajudar ou vai piorar a situação de empregabilidade das pessoas? Bom, Jeffrey, esse é um ponto essencial, né, a se pensar. Porque, de fato, a inteligência artificial chega em um ponto... Porque a inteligência artificial existe desde os anos 50 do século passado, né? 53, por aí, mais ou menos, é o marco da chegada da inteligência artificial. Mas a gente chega agora naquilo que a gente chama de inteligência artificial generativa, né? Que é quando a inteligência artificial chega a se integrar às aplicações para poder gerar conteúdo automaticamente, né? Através de solicitações comuns de texto ou de voz, né? Então, nesse momento, por exemplo, para as pessoas entenderem, quem ainda não tem contato com a tecnologia, nesse momento eu posso gerar um vídeo apenas pedindo com palavras, ou através da voz, comando de voz, ou escrevendo um texto do que eu quero. Por exemplo, eu posso descrever, né, para essa aplicação que vai gerar o vídeo automaticamente. Olha, eu quero que um vídeo, de um lado, um entrevistador, coloco a pessoa, crio esse personagem, né, através de suas imagens e tal. Esse apresentador aqui vai se chamar Jeffrey, e um entrevistado, que vai se chamar Marcelo também. Passo lá as informações, as imagens de Marcelo, e eu quero um vídeo de Jeffrey entrevistando Marcelo num cenário. Aí descrevo o cenário assim, assado, com uma mesa cinza, com um monitor atrás e tal. Digo exatamente qual é a sua pergunta, qual é a minha resposta, né? Ou seja, descrevo o cenário e a cena em si que eu quero que aconteça, e
apenas um clique depois, e a 1 minuto e meio, 2 minutos, eu tenho um vídeo dessa entrevista, dessa cena, né, inicial dessa nossa entrevista aqui. Ou seja, com isso eu quero dizer que toda uma produção que a gente faz hoje para conseguir chegar em um determinado vídeo, a gente consegue hoje apenas solicitando dessa aplicação, né? Porque a inteligência artificial chegou nesse nível, a generativa. Da mesma forma, eu posso conseguir um texto, por exemplo, hoje em dia eu posso chegar simplesmente e dizer, olha, eu quero uma letra, né, de um jingle para esse programa aqui e tal, com tais características, com tal ritmo, utilizando tais instrumentos, né? E aí eu peço lá a letra, depois eu peço para gravar essa letra também, né, com esse instrumental que eu pedi, e eu tenho um jingle pronto, né? E claro, ele me dá sempre muitas opções para eu escolher qual é o jingle que mais se adapta àquilo que eu desejo e tal. Então, realmente, hoje, com a possibilidade de gerar conteúdo automaticamente a partir de texto, né, isso cria um ambiente muito amplo e de muitas possibilidades, por exemplo, de uma pessoa só fazer o trabalho de muitas, né? Só que é o que eu sempre digo, né? A tecnologia deve nos servir, né? Então, o uso da tecnologia não é o que necessariamente o que ela tem de potencial, né? E sim aquilo que, no meu modo de ver, serve a nós, sociedade, ser humano, etc. Então, eu acredito que essas tecnologias, exatamente por causa do potencial, né, muito grande que se tem, é necessário, de fato, regulamentação urgente. Primeiro, regulamentação do ponto de vista das possibilidades de crimes, né, que podem acontecer a partir disso. Imagine que eu posso colocar você, Jeffrey, em qualquer situação e trazer um vídeo para provar que você fez o que eu estou dizendo que fez. Imagine o potencial destrutivo disso, né, em uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade mediatizada, em que todo mundo tem o poder de distribuir informação sem o crivo que antigamente existia da mídia e tal, né? Hoje em dia todo mundo pode distribuir essa informação. Então, desse ponto de vista, a regulamentação do ponto de vista do crime, dos crimes, né, que podem ser cometidos é muito importante. Mas também regulamentação do limite do uso disso, por exemplo, para a extinção de funções, cargos, profissões que pode acontecer. O que o professor Marcelo Chamusca está nos informando, a gente está entrevistando o professor Marcelo Chamusca, ele que é professor universitário e diretor-geral aí da Escola Baiana de Comunicação. Agora, antes de mais nada, professor, a ordem tem que ser bem dada, né? Sim. A pessoa simplesmente não pode chegar assim, eu quero que você faça um vídeo de Jeffrey aí dançando, eu quero que você faça um texto de uma proposta. Ou seja, você precisa conhecer o que você vai pedir. Exato. A tal da inteligência artificial. Na verdade, professor Chamu, o que é inteligência artificial? Pois é. Bom, vamos partir do começo, né? Bora. Então, a inteligência artificial, na realidade, é um conjunto, né, que envolve máquinas e softwares, né, ou seja, hardware e software, né, que vai, na realidade, trabalhar, né, vai ser trabalhado, melhor dizendo, para imitar a inteligência humana. Então, o mesmo sistema neural que existe no cérebro humano é o que se copia, né, em uma inteligência artificial. Então, ela é pensada para simular a inteligência humana. No conceito de inteligência artificial, é muito importante chamar a atenção disso, né? Diz claramente, de forma bem objetiva, que é uma tentativa de imitar a inteligência humana, com todas as suas características. A diferença, entretanto, é que a gente, cada ser humano, tem um limite muito significativo, né, de hardware e de software, né, de memória, sobretudo, né, para dar conta daquilo que a gente consegue, de alguma forma, inteligir, né? Ou seja, de aprender, de dar conta, de gravar, de memorizar.
Entretanto, um equipamento, por exemplo, um supercomputador, né, com uma inteligência artificial, é quase limitado, né, a capacidade de uma inteligência dessa de dar conta, de responder a alguma questão. Então, por exemplo, vamos falar aqui de um advogado litigante, né? Por melhor que ele seja, por mais experiência que ele tenha, 40, 50 anos de experiência, ele tem ali, claro, uma carga muito grande de experiência, de tudo. Mas só que se você carrega em uma determinada inteligência artificial ligada a essa área da justiça, todos os casos, por exemplo, né, que foram litigados ao longo de 50 anos, por exemplo, né, com os seus devidos veredictos, com os seus devidos acordos e etc., simplesmente não tem como nenhum advogado do país ou do mundo dar conta daquilo que esse equipamento vai dar, ou essa inteligência vai dar. Porque ela tem ali, na sua memória, absolutamente todos os casos. Então, ela vai saber responder ao caso que você está litigando naquele momento de uma maneira muito melhor, muito mais ampla, de uma forma muito mais qualificada do que qualquer advogado. Agora, uma pergunta, assim, totalmente de leigo, viu, Marcelo? Claro. Quem é que abastece tanto essa inteligência artificial? Como é que, por exemplo, só para vocês terem ideia, tá? Eu cheguei aqui agora e perguntei, dito cujo, dita cuja, sei lá, inteligência? Faça uma pergunta aí a doutor Marcelo sobre inteligência artificial. Aí ele colocou aqui, ó, o que é inteligência artificial e como ela está sendo usada atualmente? Quais os principais benefícios e desafios da inteligência artificial? Como a inteligência artificial está mudando a forma de trabalharmos e vivermos? Impressionante, cara. Impressionante, é isso. Uma, digamos assim, é uma inteligência, né, como a nossa, né, que imita a nossa, né, e que, apesar, porque existem alguns mitos, né, dentro dessa ambiência. Por exemplo, o primeiro mito é de que a inteligência artificial depende de nós, né? Em certa parte, até esse momento, e nesse ambiente da inteligência artificial generativa, que são, na realidade, aplicações para automatizar tarefas, sim, porque ela vai responder o que a gente pergunta, o que a gente pede, né? Mas a inteligência artificial, como eu te disse, né, é algo muito mais amplo do que simplesmente essas aplicações de algoritmos generativos, né? A inteligência artificial já está num nível muito avançado e pode sim ser autônoma e pode sim tomar decisões. Tem muitos casos, né, ao redor do mundo de inteligências artificiais que, por exemplo, resolveram inclusive sua autossuficiência energética. Porque sempre que a gente fala sobre isso, alguém diz assim, qualquer coisa a gente puxa da tomada, né? É verdade. Aí tem esse discurso, mas já teve casos de inteligência artificial que conseguiram resolver seu problema de autossuficiência energética. O indivíduo puxou da tomada quando ele achou que estava fora de controle e ela deu conta de alguma forma, eu não saberia dizer tecnicamente foi o que ela fez agora, mas de buscar autossuficiência, provavelmente através de energia solar e outras possibilidades. Então, tecnicamente falando, como é que ela se abastece de tanta informação assim? Pois é, essa base de informações, cada um vai montar a sua, né? Ou seja, cada grupo que detém essa tecnologia, que desenvolve suas aplicações, tem lá as suas bases. E isso também é um problema. Por quê? A depender da forma que você abasteceu sua base, você vai ter respostas diferentes, claro, né? Então, por exemplo, existe uma situação hoje, existe inclusive alguns pesquisadores muito importantes no Brasil que trabalham isso, da questão do racismo algorítmico, né? Que as inteligências artificiais trazem. Então, por exemplo, tem casos bem conhecidos no Brasil e no mundo de reconhecimento facial equivocado. Por quê? Porque as inteligências artificiais, de um modo geral, de reconhecimento facial, reconhecem muito bem rostos de pessoas brancas. Mas como elas não foram devidamente
né, levantar, realmente não houve um abastecimento de dados o suficiente de pessoas negras, em alguns casos elas falham. Né? Então, tem muitos casos de pessoas que foram condenadas por reconhecimento facial e que depois, com o continuado processo, se descobriu que aquela pessoa era inocente, que ela foi condenada por um reconhecimento facial falho, errado, equivocado. Só para os negros isso, Marcelo? Bom, existe, assim, o que a gente tem de casos que eu conheço, assim, um caso nos Estados Unidos, um caso no Canadá, 3 casos no Brasil, inclusive, né, são de pessoas negras. Mas provavelmente isso deve acontecer também com indígenas, com amarelos, né, porque na prática, né, essas bases são bases carregadas basicamente por grupos de etnias brancas, né? Então você tem, por exemplo, a OpenAI, que é o que tem digamos assim, a inteligência artificial mais reconhecida, generativa mais reconhecida hoje, que é o ChatGPT, né, que todo mundo fala, todo mundo comenta. Uma base muito comprometida, né? Porque é uma base estadunidense, né? Que tem lá né? Claro, hoje em dia, porque tem isso, né? Essas inteligências artificiais, elas aprendem, né? Como nós, né? Se você pega uma criança, ela tem um nível de capacidade de responder a determinadas perguntas que a gente faz. Se você pega um homem adulto, ele tem uma outra capacidade, porque ele já aprendeu mais coisas ao longo do tempo. Se você pega uma pessoa mais idosa, ela tem outra capacidade, exatamente porque ela tem muito tempo de experiência e muito tempo de informação. Então, obviamente, se não lhe falhar a memória, ela tem também uma carga muito grande de informação. Assim é a inteligência artificial, né? Quanto mais ela vive, quanto mais ela convive com as pessoas, é abastecida de informações. E essas informações vão melhorando as suas respostas. Quando você Mas esse racismo é detectado hoje de uma forma bem forte. Caramba, velho. Até isso, hein? Quando você falou da inteligência artificial de 1900 e lá vai fumaça, né? 53. Já foi na Revolução Industrial. A indústria robotizada, os jogos, a medicina, a cirurgia robotizada, tudo isso é inteligência artificial, né? Tudo isso já era. Só que não se chamava assim, né? Certo. Era uma inteligência artificial simbólica, né? Ou seja, não era uma inteligência artificial que gerava nenhum conteúdo próprio, né? Autêntico, né? Não era. A inteligência artificial simbólica é aquela que responde aquilo que você carregou simplesmente, né? Hoje a generativa, ela age ela toma decisões a partir dessa base. É diferente, né? Uma coisa é você dizer assim, digite 1 para tal coisa, 2 para tal coisa, 3 para tal coisa, né? E outra, que aí é uma resposta a algo que você carregou previamente. Outra coisa é você dizer, cria aí um texto sobre a Revolução Francesa, sobre esse viés. Eu quero sobre o viés de um estudante de comunicação de primeiro semestre que está pensando em tal coisa assim. Aí ela vai lá na base, busca as informações e traz o texto para você com o viés que você pediu. Ô, meu querido Tito, a gente vai agora fazer esse terceiro e último corte aí, porque esse é um assunto importantíssimo que eu vou perguntar ao professor Marcelo. Professor, qual vai ser o futuro da educação com a inteligência artificial? Os professores vão perder as suas profissões, vão perder os seus empregos, né? Uhum. Vai existir vestibular, enfim, de que forma a inteligência artificial vai ajudar ou não a educação? Bom, educação eu acredito que é uma coisa que vai existir sempre, né? As pessoas que facilitam as informações, que selecionam, que de alguma forma, né, trazem, porque a questão da educação não é o que está disponível, porque, independente da inteligência artificial, a internet já tinha disponibilizado todos os conhecimentos do mundo, né? Tudo que existe de conhecimento sistematizado no mundo está disponível na rede. A questão é o que ler, o que selecionar e o que vai ser importante para cada coisa. Quem é que faz isso?
o pesquisador, o professor, né? Que vai, de certa forma, que vai curar esse conteúdo para trazer para a sala de aula, para trazer as pessoas, os coordenadores pedagógicos, as pessoas que vão pensar o processo da educação. A IA pode fazer isso, também curar esse conteúdo e tal? Pode, obviamente, né? Mas aí entra aquilo que eu disse para você. Não é tudo que a tecnologia pode fazer que deve fazer. Vou te dar um exemplo fora da inteligência artificial, mas que você vai entender perfeitamente. Você sabe que há mais de 40 anos atrás se clonou um ser vivo, um animal completo com todas as suas características, né? Que foi a famosa ovelha Dolly, que ficou famosa no mundo inteiro e tal. Pois é. Se a gente está falando de mais de 40 anos, eu não sei nem se é só isso. Mais de 40 anos, com certeza tem. Mais de 50, não sei. Alguma coisa por aí, né? De 40 a 50 anos atrás. Então, imagine como essa tecnologia, né, deve estar desenvolvida hoje. A questão da clonagem, né, por exemplo, de um ser humano. Por que, então, a gente não sai clonando pessoas por aí, se essa tecnologia já é uma tecnologia vencida, que com certeza muitas instituições e empresas no mundo detêm esse conhecimento? Porque existia um freio da sociedade, né? Ou seja, a questão ética assumiu, né, todo o processo e se passou a pensar menos do que religiosa, né? Menos do que a tecnologia podia fazer e sim no que a tecnologia devia. Clonar seres humanos completos, inteiros, tenha certeza, eu não tenho dúvida nenhuma disso que eu estou falando, já é tecnologia vencida que muitas pessoas poderiam estar clonando por aí, né? E não clonam exatamente porque existiu um freio, né, da sociedade, dos governos, dessa questão, certamente você tocou num ponto, né, étnico-religioso, né, e que houve toda uma questão inicial quando surgiu essa possibilidade tecnológica, mas que foi totalmente freada, né? A mesma coisa, não é porque a tecnologia pode te substituir no seu trabalho que ela deve, né? Por quê? Porque as tecnologias devem servir ao humano e não o contrário, né? A partir do momento que a gente abrir mão de entender que o ser humano é o mais importante do processo social, então a gente não serve mais como sociedade. Porque a tecnologia está muito avançada. Como eu te disse, bastante. Tudo é possível de ser feito, né? Então, né, o que é que a gente precisa entender? Que existem pessoas, que essas pessoas precisam viver e essas pessoas precisam desenvolver suas atividades, né? E, independente da tecnologia poder ou não substituí-las, elas não devem, né? As tecnologias não podem substituir as pessoas, porque as pessoas, enquanto existirem, precisam do seu sustento, das suas de ter as suas possibilidades, a não ser que haja algum tipo de novo pacto social, né, para que as pessoas que não consigam ou não possam trabalhar sejam, de alguma forma, né, sustentadas por pelo ente de regulação, que é o Estado, né? O ente de regulação da vida em sociedade, que é o Estado, precisa dar conta dessas coisas. É por isso que eu estou dizendo que a regulação é a essência desse processo, porque é uma tecnologia muito poderosa, né? Imagine que hoje esses vídeos, essas imagens, ainda se consegue, de alguma forma, detectar alguma, né, assim, um especialista que vai para um laboratório consegue detectar esse vídeo, essa foto que foi criada por inteligência artificial. Mas você acha que isso vai ser possível daqui a 5, 10 anos? Não, não vai. Provavelmente a tecnologia vai chegar num nível de especialização que já não vai ser mais possível a gente crer em nenhum vídeo, por exemplo, que a gente assista, né? Certamente vídeo e foto vai ser dispensado como prova, por exemplo, de crime. E às vezes você fica desconfiado de vídeos que tem na internet, do tipo assim, rapaz, será que é hoje a gente que já é a inteligência artificial que fez? Como é isso? Pois é. Ó, você que está do outro lado aí, o nosso convidado de hoje, o professor Marcelo Chamusca, ele que é professor, ele que é diretor-geral aí da Faculdade Baiana de Comunicação. Nosso tema hoje é inteligência artificial
no dia a dia das pessoas, né? Mais uma vez a gente agradece o apoio da Clínica Mais Cabelo, agradece a Clínica Viterbo Saúde e Bem-Estar, nossos amigos do Gran Hotel Estela Maris, melhor resort urbano de Salvador, e ao Núcleo de Urologia da Bahia, no Hospital da Bahia. Professor, me diz uma coisa, o nível de empregabilidade, você acha que com o tempo vai cair ou isso vai demorar muito tempo ainda? Bom, o ritmo de evolução de uma tecnologia como essa é muito rápido, né? É um ritmo muito frenético. O que acontece na prática é, como eu te disse, a regulação deve dar esse freio, né, para que a sociedade possa dar conta desse processo, porque da mesma forma que alguns cargos e funções e profissões, né, podem deixar de existir, outras provavelmente passem, né, a ocupar esse espaço do mercado de trabalho, né? Então, da mesma forma, por exemplo, que o indivíduo, como o nosso colega aqui, né, Tito. Ilustrador, estava comentando que a ilustração está se tornando uma coisa difícil de permanecer como profissão, porque qualquer pessoa, né, com o mínimo de conhecimento consegue gerar uma ilustração automática através de uma IA, né? Pode acontecer, por exemplo, de haver algum tipo de especialização que detecte, o indivíduo que detecta a produção com ou sem IA, né? Por exemplo. Claro, existem aí os programadores, que todo mundo provavelmente no futuro vai querer ter a sua própria IA e não ficar dependendo da base do outro, né? Porque a base do outro, de certa forma, é domínio, né? Então, todo mundo que puder desenvolver sua própria IA, então provavelmente vai. E, claro, os programadores passam, então, a ter um espaço diferenciado. Não que a própria IA não possa desenvolver outras IAs, né? Isso é importante de se falar, porque ela gera códigos de programa de acordo com o que você pede, né? Mas, de qualquer jeito, é um nível de especialização, digamos assim, né, que ainda para programadores. E onde fica a relação de intimidade, onde fica o amor, o toque humano, o coração, que é muito utilizado por nós profissionais, né? Diferente da máquina. Vai perder também? Não, isso aí é algo que é humano, né? O sentir, o tocar, o se emocionar. Não que a IA, é outro mito que eu queria derrubar aqui, não que a IA ela não vai sentir a emoção nunca, mas ela vai simular a emoção com muita qualidade. Já simula, né? Então, por exemplo, se você pede um texto com características emocionais, etc., porque como é que a IA trabalha? Com padrões de linguagem e de sentimentos humanos, né? Então, obviamente que quando você pede um texto emotivo, ela vai te trazer um texto emotivo que você vai chorar aqui no programa. Eu poderia pedir um texto emotivo aqui agora para a IA para te fazer chorar. E a IA ia te fazer chorar, não era eu, era ela, né? Porque ela tem essa possibilidade de simular. Mas, obviamente, que o toque, né, essa emoção humana, é algo que é nossa essência. Isso aí não vai acabar nunca, né? E eu acho que é por aí que a gente deve pensar, né? Que a gente deve caminhar. Por exemplo, a profissão de jornalista, né? A IA não vai poder, por exemplo, fazer, pelo menos por enquanto, né? Não vai poder fazer, por exemplo, esse corpo a corpo com as fontes na rua, esse fala-povo que a gente vê o repórter lá fazendo. A IA não vai fazer isso, né? Pelo menos por enquanto a gente não vê nenhuma possibilidade disso acontecer, né? Então, coisas como essa, porque gerar um texto jornalístico de boa qualidade, ela já faz com de uma forma muito interessante. Inclusive, já existem veículos, né, que têm jornalistas, colunistas, repórteres, redatores virtuais, que são, né, indivíduos que são pensados e estruturados para fazer aquilo. Foque a minha cara aí, o meu rosto aí.
Rapaz. Já existe hoje. Né? Não vai ter outro Jeffrey, não. Não, nem com a Zorra não vai ter. Que nada, meu irmão. Rapaz. Você sabe que, por exemplo, se a gente copiar seus programas, a gente consegue simular um Jeffrey muito parecido. Não é com sacanagem. Não é com sacanagem aqui, não. Vai ser parecido, mas não vai ser igual. Eu ia te perguntar agora, sabe o quê, meu querido Marcelo? E a sua área, velho, de comunicação? Como é que vai influenciar a inteligência artificial? Como é que está influenciando? Sim, pois é. É isso que eu queria chamar a atenção também. A gente está focando aqui em vários aspectos negativos, né? E tem que focar mesmo, tem que ser crítico com a tecnologia, né? Quando ela chega, para exatamente a gente se prevenir de futuros problemas muito graves que uma tecnologia pode trazer para a sociedade. Mas ela também traz uma série de soluções, uma série de coisas interessantes, né? Por exemplo, na área de comunicação, a gente tem, né, uma gama de possibilidades muito grande, né? Então, assim, se eu conseguia dar conta, por exemplo, né, de determinar... minha formação inicial é em relações públicas, né? Então, por exemplo, as atividades de relações públicas, ela tem aquela parte estratégica, né, do pensar o processo de comunicação e de relacionamento das organizações com os seus diversos públicos. Ela tem aquela parte estratégica do planejamento dessas ações, né, pensadas estrategicamente, mas ela também tem a parte da rotina, né, das atividades rotineiras, repetitivas, né? Análise de, por exemplo, no ambiente de hoje, análise das mídias sociais, responder às questões que as pessoas que entram lá, né, estão fazendo. Esse tipo de situação, hoje em dia, a IA já dá conta que era um trabalho cansativo, exaustivo, né, e que tomava boa parte do trabalho do profissional, que não, muitas vezes, quando a equipe era muito enxuta, muito pequena, não tinha tempo de pensar na parte estratégica, né? Então, do ponto de vista de assumir essas rotinas, né, de assumir essas tarefas repetitivas e liberar o profissional para pensar estrategicamente e tal, é bastante interessante, né? Então, por exemplo, o jornalista ele tinha que perder um tempo significativo, por exemplo, um pauteiro, uma pessoa que pensa as pautas de um veículo, tinha que perder um tempo significativo com isso. Agora, ele pode fazer isso em poucos minutos, né? E pensar muito mais o foco que ele quer dar a essas pautas, o que é mais interessante para a sua audiência. Ou seja, é também um espaço de crescimento, né? Um espaço de evolução para muitas profissões. As profissões de comunicação, por exemplo, estão sendo muito beneficiadas. Não que alguns colegas não vá perder o seu emprego por conta da chegada desse advento, né? Mas, certamente, aqueles que estão buscando se qualificar, buscando, inclusive, lidar com essas ferramentas de uma forma interessante, vão, obviamente, se manter no mercado por muito mais tempo. E eu ia te perguntar exatamente isso, se já antecipou as respostas. Quais são as profissões que vão ser beneficiadas e prejudicadas com a inteligência artificial? Pois é, por exemplo, eu acho que a medicina é muito beneficiada, né? A saúde, de um modo geral, né? É muito beneficiada, porque imagine a precisão diagnóstica de uma IA, né? Antes o médico ia muito pelo feeling, isso, né? Ia muito pelo sentir ali o paciente, conversava, verificava o que é. Mas é complexo você diagnosticar um indivíduo com ele dizendo o que é que está sentindo. Porque cada um vai passar o que está sentindo de uma forma diferente, né? Eles podem estar sentindo a mesma coisa, mas cada um vai passar de uma forma diferente. Aí tinham aqueles exames de suporte, né? Que cada vez aumenta mais, né? Quando você ia no médico antigamente, tinham 2, 3 exames. Hoje em dia são 12, 15. 12, 15 que você está falando. É um livro desse tamanho assim, ó, que você vai fazer exame. São não sei quantas... ml de sangue que você faz, rapaz, é exame pra caramba. Viu? Pois é, então essa imprecisão, né, que vinha pura e simplesmente da experiência e do feeling do médico e tal, né, a gente deixa de ser refém disso, né, porque a inteligência artificial entra com precisão diagnóstica
quase de 100% em alguns casos, né? Exatamente porque ali está sistematizado todas as informações, né, de cada doença, de cada patologia, de cada situação. E, então, a precisão disso é muito grande. Então, a medicina, no meu modo de ver, fora, claro, né, outras coisas como, por exemplo, intervenções cirúrgicas remotas. Né? Já existe, né? Já existe bastante avançado. Né? Um médico está em um lugar do mundo, operar alguém que está em outro lugar do mundo. Né? Então, isso tudo eu acho que é benefício muito grande. A IA não traz muito problema, por exemplo, para a profissão de medicina. Para mim, é muito mais vantagens do que desvantagens. Né? Já para a profissão de direito, por exemplo, algumas funções, né, no meu modo de ver, perdem um sentido. Né? Aquele auxiliar, por exemplo, jurídico, né? Que ficava levantando as questões e tal, e passava 3 dias para trazer alguma solução para você, a IA faz em poucos minutos. Né? Traz todo um aparato jurídico ali que dê conta, né, daquele caso que você está trabalhando e tal, em poucos minutos. Porque, como eu disse, as IAs jurídicas, né, que têm base jurídica, ela tem condição de trabalhar toda a base, né? Todo o banco de dados que tiver disponível, claro. Né? Então, é muito rápido isso, né, para se trazer, para resolver. Então, por exemplo, o auxiliar jurídico, no meu modo de ver, perde muito. Então, um escritório de advocacia, se tinha 10, 15 auxiliares jurídicos, provavelmente vai ter 2 ou 3 só para fazer isso acontecer. É verdade. Né? Mas, assim, o advogado em si, por exemplo, a mesma coisa, né? Que eu falei para você do repórter que vai para a rua, que faz lá a entrevista e tal. A gente não vai ter, pelo menos por enquanto, robôs humanoides em um jurado. Em um júri. No júri. Né? Em uma situação de análise ali de um caso presencial, né? A gente não vai, provavelmente, não por enquanto, isso é isso que eu digo. Talvez até algum dia isso venha acontecer, mas isso é uma coisa ainda bastante longe, né? Distante para a gente. Não que robôs humanoides não sejam possíveis ser feitos com um certo nível de precisão. É o próximo passo. Mas é que como eu disse, tem tecnologias, né? Porque queria, inclusive, aproveitar esse momento aqui, Jefferson, para chamar a atenção de uma coisa, né? Há muito discurso sobre a questão do impacto da tecnologia na sociedade e na cultura. Né? Mas os pensadores da área quase que já têm consenso sobre isso. Não há impacto tecnológico. Né? O que há é uma dinâmica entre sociedade, tecnologia e cultura. Ou seja, a tecnologia não chega e impõe, né? Porque tem certas coisas que a cultura e a própria sociedade não assimilam. Né? Então, é importante a gente entender isso. Então, não há esse impacto. Então, quando eu falei, por exemplo, de robôs humanoides aqui, por que robôs humanoides ainda não é uma realidade entre nós? Porque sociedade e cultura, a sociedade e a cultura que a gente vive ainda não está devidamente adequada a isso. Por exemplo, o carro que sai do chão por propulsão. Né? Os chineses já estão trabalhando isso há muito tempo, já tem carro que voa na China. Mas imagine a logística das cidades pelo mundo inteiro com carros voando. Né? Porque você tinha que ter, obviamente, infovias, tem uma série de questões técnicas, de estrutura. Rapaz, eu me lembro há 50 anos atrás, os Jetsons. Sim. Né? Ou seja, estamos perto disso, amigo. O Elon Musk criou o foguete que faz o pouso, né? O pouso. Sim. Né? Ou seja... Não, mas é isso, propulsão para tirar o carro do chão, para poder... Tá aí, os chineses estão aí já fazendo isso, já mostraram, se você entrar na internet, você vai ver. A questão maior, né, é o que isso acarreta de problema para a sociedade, de infraestrutura, de superestruturas, né, que vai se precisar criar em todas as cidades do mundo para poder os carros voarem. Então, não é uma tecnologia, por exemplo, que vai impactar nada. Se ela tiver que chegar algum dia,
ela vai chegar muito amadurecida, com muito tempo de testes, de evolução e tal, porque não é interessante. Quer ver uma coisa? Vou te citar uma tecnologia analógica aqui, que permaneceu durante décadas com uma tecnologia digital de muito melhor qualidade em vigor. Por exemplo, os vídeos, né, que a gente tinha antigamente. A gente tinha aquelas fitas VHS, você lembra? Aquela tecnologia horrorosa, né? Aquilo embolava, sujava o cabeçote do equipamento. Se você não rebobinar... Embolava a fita. Quando você alugava um filme, que se você não rebobinasse, você tomava uma multa para deixar de ser... deixar de ser idiota e rebobinar a fita. Ou seja, era um tipo de tecnologia incômodo, ruim, em todas as situações. Mas chegou, por exemplo, o disco laser, que foi uma tecnologia da Sony, que era um disco desse tamanho de vídeo, que poucas pessoas conhecem, sequer conhecem. Por aí você vê que não impacta nada, né? Que é mais ou menos do tamanho de um vinil, só que já era um disco digital, né? Impacto zero. Poucas pessoas chegaram a conhecer essa tecnologia, né? Depois disso chegou o DVD. O CD. Né? O CD para o áudio. O CD para o áudio substituiu o vinil em um mês. Por que eu te digo isso, que substituiu um mês? Porque eu fui uma vítima dessa substituição, né? Porque eu sou músico, né? Eu vivi de música durante muitos anos e tal. Então, quando um dos discos que a gente lançou, pegou exatamente esse momento de transformação do vinil para o CD. E você sabe que o vinil era prensado, né? Então, porque o vinil é uma ranhura. Isso. Né? Então, existia um disco matriz e cada disco que era feito tinha que ser ali arranhado de um por um, né, para poder fazer. Então, esse processo demorava um pouco. Quando o nosso disco chegou, já não existia mais vinil na praça, né? Tanto que chegou um certo momento da história da gente, que a gente pegou, a gente mandou fazer 5.000 na época, uma coisa assim, a gravadora, e sobraram em torno de uns 3.500 discos. A gente fez de tudo, fez de tudo para se livrar do vinil, porque ninguém queria mais, né? Mas, enfim, hoje em dia, por sinal, esse disco é bem valorizado. Isso. Porque o vinil está aí. Mas, enfim, chegou uma hora que a gente disse, olha, eu não vou ficar com esse negócio dentro de casa, não. A gente jogou no lixo os vinis. Né? Porque essa transformação foi muito grande. Ah, tá vendo que há impacto? Não, porque o DVD passou 15 anos para se estabelecer. E todo mundo, a indústria, preferia essa fita VHS horrorosa, com todos esses problemas que a gente falou aqui, a um DVD, uma coisa limpa, tranquila, né? Que você botava ali, não tinha que rebobinar nada, não tinha que fazer. Qualidade excelente, muito melhor do que o da fita. Enfim, a tecnologia não impacta. E é por isso que a gente tem esperança, né? Que nessa dinâmica da tecnologia, da inteligência artificial, com a sociedade, com as culturas do mundo, que a gente possa assimilar, né, essa tecnologia de uma forma que ela venha para o bem da humanidade e não para o mal. Porque, como eu disse, existem muitos benefícios, né, que a gente pode tirar também dela. Não tem só esse aspecto negativo do desemprego, das possibilidades de substituição e etc., né, do humano. Há também muitas coisas positivas, coisas que eram muito difíceis da gente fazer e que passam, então, a ser mais simples para a pessoa comum, né, para democratizar, por exemplo, o conhecimento. Né? Então, hoje, qualquer pessoa curiosa que queira conhecer a história, por exemplo, né, da humanidade, meu Deus, se você chegar no ChatGPT e fizer perguntas para ele sobre as coisas que aconteceram no mundo, ele vai te dar uma aula. Inclusive, você pode pedir uma aula e ele vai trazer uma aula sobre isso. Né? Fantástico. Antes da gente encerrar, agradecer ao professor Marcelo Chamusca, uma verdadeira aula. Por isso que a gente fala, viu, querido Tito? O Sem Cortes, aqui no Bahia Notícias, esse projeto que a gente iniciou no passado, é uma verdadeira sala de aula. Aprende você que está do outro lado, aprendemos nós, ele aprende com a gente, que aprende com vocês. Isso é espetacular. Mas minha última pergunta, professor, duas na verdade. Primeiro, como vai ficar a relação humana com a inteligência artificial?
Em que aspecto exatamente você quer saber? O homem e mulher, o homem com o homem, o casal. Ah, sim, entendi. O O relacionamento. relacionamento com o filho, com Sim. o parente, com a família, com o amigo. Eu acredito que, a princípio, isso não mude, né? Porque as relações amorosas, afetuosas, isso nunca vai deixar de existir. Isso a inteligência artificial não afeta. Obviamente que se torna a opção daquelas pessoas que já não que terminavam que não tinham, né, ou não exerciam, né, essa função na sociedade, né? Então, por exemplo, obviamente que hoje você pode criar uma namorada virtual para não precisar enfrentar a selva da vida para algumas pessoas que são mais tímidas e tal, e poder ali se relacionar e poder de alguma forma aplacar, né, o seu desejo de afetividade e tal. Mas, de um modo geral, tirando essas coisas que já existiam de outras formas, né? Porque você não tinha a possibilidade de criar uma, mas você tinha pessoas dispostas a se passar por, né, por seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, sem problema, né? Tinham muitas pessoas que faziam disso, inclusive profissão. Aliás, a profissão mais antiga do mundo, né, é a prostituição. A prostituta é uma espécie de acolhedora do indivíduo. Prostituto é uma espécie de acolhedora do indivíduo com alguma deficiência afetiva, amorosa e tal. Então, isso sempre existiu, né? Então, na prática, eu não acho que mude muito, né? Apesar de todas as possibilidades que podem existir dentro desse aspecto. Mas você tocou num ponto aqui, em algum momento da nossa conversa aqui, que eu acho que é essência para essa resposta que você, né, para essa pergunta que você me fez, que é o toque, né? Não há nada que substitua o toque, né? Nós latinos, né, sabemos bastante disso, porque nós temos essa cultura do toque, né? As pessoas se tocam, as pessoas se abraçam, as pessoas têm a gente tem essa relação com o toque de forma muito forte. E uma inteligência artificial não te abraça, não te toca. Então, falta afetividade no processo, né? Por mais que ele traga palavras interessantes ou imagens que possam te agradar, mas há essa relação do toque que, para a nossa cultura, é muito importante, né? Muito bacana, professor. E a Faculdade Baiana de Comunicação? Pois a gente está numa luta grande, né? Não é uma coisa muito fácil para a pessoa não abastada, né? Montar uma instituição de ensino superior no Brasil, porque a gente depende de muitas coisas, né? É um processo de credenciamento e de autorização dos cursos, né? No Ministério da Educação é um processo bem complexo, né? E que exige, eu não discordo, acho que é isso mesmo, que tem que ser rígido, tem que exigir, tem que ter muitas exigências, porque senão a gente estaria, né, também deixando a educação nas mãos de qualquer um. Então, eu concordo com essa rigidez, mas por conta dela, né, a gente tem muitos desafios, tem enfrentado muitos desafios, e ainda creio que tem alguns pela frente, mas estamos vencendo de um por um, né? E agora, o que a gente pretende logo é exatamente lançar as nossas graduações, porque hoje a gente trabalha com uma série de outros níveis educacionais, né? Mas a nossa graduação, que vai ser a essência, que eu acho que vai ser o grande boom da Escola Baiana de Comunicação, né? Para o contexto, não só o contexto local, mas para o contexto nacional. Porque a proposta da Escola Baiana, apesar do nome ser regional, é ser uma referência nacional e internacional em comunicação. Porque se trata de uma escola que vai trabalhar apenas com comunicação, né? Os nossos cursos serão específicos nessa área. Então, essa especialização vai poder, então, fazer com que a gente possa ofertar, né, uma educação de muito mais qualidade nessa área, já que a gente vai pensar só nisso, e não em todas as áreas, né? Então, tudo que a gente tiver de recurso, seja lá o recurso que a gente estiver falando aqui, humano, financeiro, de conhecimento, vai ser sempre voltado para a comunicação. Então, a ideia da gente
é ser realmente, a nossa visão, né, enquanto instituição de ensino, é ser uma referência na área de comunicação, de educação na área de comunicação, não só na Bahia, mas no Brasil e em parte do mundo. Pois é, tivemos aqui com o professor Marcelo Chamusca, diretorzão, cara que manda na Escola Baiana de Comunicação, falando de inteligência artificial, presente, futuro, no dia a dia das pessoas, nas profissões. Professor, obrigado. Muito obrigado também, querido. Queria aproveitar aqui para mandar um grande abraço para todos, né, os seus espectadores aí, telespectadores, as pessoas que te acompanham no dia a dia e que, nesse momento, estão me dando a oportunidade de chegar até ele. Muito obrigado por essa oportunidade, porque, você sabe, né, um professor, ele vive o tempo todo pensando, sistematizando conhecimento. Quando ele tem a oportunidade de falar sobre isso, para a gente é muito interessante. E você me deu essa oportunidade, muito obrigado. Eu adoro, é uma sala de aula aqui. Meu querido Tito, um abraço para você. Muito obrigado. Eu Sem Cortes, todas as terças-feiras, de 12h a 1h, acompanha aí o nosso trabalho nas redes sociais. O meu Instagram é @jeffrataide. O seu, professor? @mchamusca. E da Baiana, @Baiana de Comunicação. Valeu, pessoal. Beijo para vocês. Tchau.